Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques dessa segunda-feira, dia 5 de setembro. IPEC, Lula lidera a corrida presidencial em 15 estados e Bolsonaro em 5 estados mais o DF. Veja também, quadra poliesportiva revitalizada é entregue no São Vito, em Americana. E ainda, a Amazônia tem pior agosto de queimadas após os últimos 12 anos. E a previsão do tempo com a Bianca Rezende. Será que vamos ter aí uma semana de feriado um pouquinho atípica? Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como é habitual, quero convidar você de casa a nos seguir nos nossos perfis em mídias sociais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok e o Quai. Através deles você será notificado sempre que entrarmos com a nossa programação ao vivo. E assim você não perderá sequer um segundo aí da nossa programação. E para você fazer isso é muito simples, basta você procurar pelo endereço que é tvtododia.oficial. E lembrando que também temos o portal da Rede Todo Dia, que você pode se manter muito bem informado através do tododia.com.br. Lá você encontra notícias sobre a sua cidade, região, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo, produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade, trazendo a você o fato como ele realmente aconteceu. E você que gosta do jornal impresso, que já está habituado aí há anos lendo o nosso jornal, que está periodicamente aí nas bancas, se por algum motivo você perder este momento, não conseguir retirá-lo na banca, não tem problema, porque nós temos a versão digital oferecida gratuitamente a você. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular ou tablet para o QR Code que aparecerá na sua tela e assim você descarregará a versão digital do jornal impresso, aquele mesmo formato. Nós temos aí, produção, o QR Code para o pessoal de casa poder acompanhar isso. Basta apontar, olha só, para este QR Code, que assim você descarregará automaticamente a versão PDF, que é a versão digital daquele mesmo jornal que você encontra nas bancas. E convido você a participar conosco do Todo Dia News primeira edição, mandando a sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece na sua tela, que é o 99238-8799. Lembrando que arquivos de áudio nós não temos como executar por questões técnicas, mas você pode mandar aí o seu texto, com o seu boa tarde, a sua reclamação, a sua crítica e, por que não, a sua avaliação sobre o nosso trabalho. É muito importante conhecer se você está satisfeito ou não. Afinal de contas, estamos aqui por você, para informá-lo, para trazer a notícia e queremos aí a sua satisfação completa. Então participe e lembrando, se você em algum momento flagrar algo que não deveria estar acontecendo e porventura estiver gravando com a câmera do seu celular, mande para nós também neste mesmo WhatsApp, que nós colocaremos a nossa equipe de repórteres para investigar e descobrir aí o que houve e trazer uma resposta para você, está bem? Vamos abrir então o nosso primeiro bloco informativo falando do bicentenário da independência, sobre o laço da língua portuguesa que permanece entre as nações. Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo falam português. A língua que veio de Portugal se transformou aqui no Brasil ao ganhar novas palavras dos povos indígenas e também africanos. Vamos acompanhar essa matéria especial feita pela TV Brasil. Quando os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas, que já estavam por aqui, falavam mais de 1000 línguas diferentes. Eles tinham que se comunicar com os povos que habitavam aqui. Então eles deixam aqui alguns portugueses para irem aprendendo
a falar. E dessa mistura é criada uma língua geral, que é uma mescla de línguas indígenas diferentes, com uma estrutura mais para o português e tal. E isso vira a língua falada por 200, 300 anos. Em 1758, essa união de línguas foi proibida por determinação do Marquês de Pombal. Desde então, o português se transformou na língua oficial do país. Quando ele fez a expulsão dos jesuítas, não havia um elemento unificador da nacionalidade que é a língua. Esse mérito nós devemos ao Marquês de Pombal. Ao longo do tempo, o português falado aqui no Brasil foi se modificando. Isso é normal, afinal o idioma é uma língua viva. Com a chegada das levas de africanos escravizados, essa língua sofre influxos de outras línguas, no caso, línguas africanas, as línguas bantas, quimbundo, umbundo. Vai se amalgamando uma língua que é uma mistura de todos esses elementos e que posteriormente vai sofrer outros inputs, né, das línguas dos imigrantes que vêm para o Brasil a partir do século XIX. A riqueza, a diversidade e a história do nosso idioma são preservadas pelo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Conhecer e valorizar essa língua é conhecer a própria cultura brasileira, a formação do povo brasileiro. Cerca de 300 milhões de pessoas falam português na comunidade lusófona. O acordo ortográfico unificou a forma de escrever o português em todas as nações, mas em cada região a forma de se expressar é diferente. O fator decisivo foi a vinda da família real para o Brasil. Imagina, de repente se calcula entre 20 a 30 mil pessoas portugueses que começam a falar, e aquilo é da aristocracia, aquele linguajar passa a ser imitado. Então, isso foi um fator decisivo para mudar essa pronúncia do português no Rio de Janeiro. E em outros lugares, em outros estados da federação, pode ver que a influência é diferente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, pela área fronteiriça, entraram muitos espanholismos, muito jeito dos hispanohablantes pronunciarem essas palavras no português. E tantas são as contribuições de outros povos aí com a formação da língua portuguesa, né? Você já deve ter ouvido falar, né, alguns desses termos, porque não são restritos aos idiomas indígenas, né, dos povos originários, e nem mesmo apenas os africanos, mas mandioca, você conhece, né, é uma palavra indígena, assim como mugunzá, que é um prato muito conhecido e apreciado principalmente na Bahia, né, uma palavra aí de origem africana, mas não se reserva apenas a eles. Você, por acaso, já ouviu a expressão buquê? Ela foi aportuguesada, né, ela ingressou no nosso idioma, mas é uma palavra francesa, assim como de origem inglesa, né, layout. Nós falamos muito essa palavra, mas no dicionário da Academia Brasileira de Letras, layout, ele foi aportuguesado, ou melhor ainda, abrasileirado, né? Então você escreve como você pronuncia, né? É até estranho para nós que estamos acostumados aí com o estrangeirismo, lemos lá layout assim como shampoo, né? Outra palavra inglesa que entrou no nosso vocabulário piquenique, né? Que antigamente se falava convescote, né, mas foi atualizado. Acho que é mais fácil falar piquenique do que convescote. Mas o português, ele é uma língua muito plástica e uma língua que, de fato, une diversos povos, né? E falando de Brasil, vamos falar um pouquinho da nossa marinha brasileira, que os submarinos classe S-40 Riachuelo entraram em operação no Rio de Janeiro. E esse novo submarino, o S-40 Riachuelo, agora o Brasil conta com 6 submarinos no total. E, segundo a Marinha, passa a ter a força naval mais poderosa da América do Sul. Vamos acompanhar essa matéria especial feita pela TV Brasil. A Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira o submarino S-40 Riachuelo.
A entrega ocorreu na Base Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O S-40 Riachuelo é fruto de acordo militar entre Brasil e França, assinado em 2009. O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, posto em operação, o Brasil... Tivemos um probleminha com o áudio, mas vamos ver agora a matéria aí da TV Brasil, feita pela TV Brasil, a respeito do submarino Riachuelo, classe S-40. Temos o vídeo no jeito? Então pode soltar. A Marinha do Brasil recebeu nesta quinta-feira o submarino S-40 Riachuelo. A entrega ocorreu na Base Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O S-40 Riachuelo é fruto de acordo militar entre Brasil e França, assinado em 2009. O submarino foi lançado ao mar em 2018 e teve um longo período de testes. Agora, posto em operação, o Brasil conta com 6 submarinos. Sua missão será patrulhar o território marítimo brasileiro e garantir a proteção da área da Amazônia Azul. Se alguém quiser entrar em conflito com a gente, vier atacar nosso território, ele sabe que a gente tem um submarino muito bem preparado, ele não vai saber onde a gente está, e ele vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que usar muitos meios para se contrapor esse submarino. É uma guerra muito cara para outra nação lutar contra um submarino. E agora, estamos já naquele período, faltando menos de 30 dias para as eleições, as pesquisas começam a inundar os telejornais, também os jornais impressos, e nós temos mais uma pesquisa que saiu agora, a pesquisa do IPEP, que ela aponta o candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando a corrida presidencial em 15 estados e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro liderando em 5 estados, mais o Distrito Federal. Então, essa pesquisa ela passou por todos os estados da federação, mais o Distrito Federal, pesquisando então a tendência do eleitorado, mostrando então que o ex-presidente, principal concorrente aí do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o Lula, ele está na frente em 15 estados, enquanto que o atual presidente está em 5 estados, mais o Distrito Federal despontando aí essa corrida presidencial. E foi publicada pelo G1, que ele compilou as pesquisas do IPEC, concluídas na última semana, que passou então por todos os estados da federação. Os levantamentos foram divulgados entre 22 de agosto e 3 de setembro, e em 5 estados há um empate técnico entre os dois candidatos. A margem de erro foi de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento não leva em conta, melhor dizendo, os resultados em Mato Grosso do Sul. A divulgação foi suspensa no sábado, dia 3, por ordem da Justiça. Na divisão por região do Brasil, Lula lidera em todos os 9 estados do Nordeste, em 3 dos 7 estados da região Norte e em 2 dos 4 estados do Sudeste, e apenas em 1 dos 3 estados da região Sul. O candidato vai melhor no Piauí, onde está à frente de Bolsonaro por 69% contra 15%. Bolsonaro lidera em 3 dos 7 estados da região Norte, em 2 estados dos 4 da região Centro-Oeste e em 1 dos 3 estados da região Sul. O candidato vai melhor no estado de Roraima, onde está à frente de Lula por 66% contra 16% do candidato petista. Bom, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos trazendo mais informação para você. Nós temos a notícia produzida aí pela repórter Natália Lima a respeito da visita do governador Rodrigo Garcia em um evento político realizado aqui na região. Temos também informações sobre a imunização que continua em Santa Bárbara do Oeste contra a Covid-19, além da previsão do tempo e também empregos. Então não saia da frente do seu televisor, é um break rapidinho, apenas 1 minutinho e já estaremos de volta.
Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Feche os olhos. Ative seus sentidos. Conecte-se com sua origem. Conheça a maior plataforma de experiência de churrasco do Brasil. Isso é Bárbaros, paixão indomável por churrasco. Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho de saúde. Afinal de contas, a imunização contra a Covid-19 segue na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ao todo, a Prefeitura já aplicou mais de 455.910 doses da vacina, incluindo aí todos os públicos já inseridos. A imunização está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, que são várias unidades, então você pode conferir a listagem delas acessando o site da Prefeitura, que é santabarbara.sp.gov.br, e realizar aí, então, aliás, não precisa do agendamento, basta realizar, então, o seu encaminhamento até a unidade básica mais próxima aí de você para receber a vacinação. E para isso é necessário que você vá munido com os seguintes documentos: comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão de comprovante de que a dose de reforço da vacina foi aplicada em Santa Bárbara do Oeste. Além do documento RG, ou com outro documento oficial com foto, e no caso da dose adicional, além dos documentos acima, o trabalhador de saúde apto para precisa se apresentar também o comprovante de que atua na área de saúde com a vinculação ativa ou o registro profissional. E para pacientes imunossuprimidos, eles devem apresentar uma carta médica comprovando a sua condição. Já no caso da vacinação infantil, para tomar a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis com documentos que comprovem o parentesco, além de um comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis, e assinar um termo de assentimento que deverá ser entregue no ato da vacinação pela pessoa nomeada pelos pais. O termo está disponível através de um banner publicado aí no site da Prefeitura. Repetindo o site para você, é santabarbara.sp.gov.br, assim como você pode observar no GC apresentado aí na sua tela. Tá bem? Agora, vamos falar um pouquinho sobre esporte, sobre uma ação da Prefeitura Municipal de Americana que revitalizou, reformou e entregou uma quadra esportiva no bairro São Vito, aqui em Americana. E quem tem as informações sobre este fato é a nossa repórter Ellen Santos.
quadra poliesportiva da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito, em Americana, foi entregue nesta quinta-feira. A reforma contemplou a instalação de piso vinílico em PVC, traves móveis para futebol de salão e handebol, postes para rede de vôlei e tabelas de basquete em acrílico. A reinauguração contou com a presença do prefeito Chico Sardelli e o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Thiago Miro. A revitalização da quadra foi realizada por meio do programa 100% Esporte do governo estadual, que transferiu os equipamentos e providenciou pessoal especializado para as obras. A cooperação entre Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, e Estado foi intermediada pelo vereador Leco Soares, do Podemos. Ellen Santos, para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen. Olha só, que fato curioso, né? Porque isso choca até muito com aquilo que nós acabamos aprendendo, né? Independentemente de julgar se é certo ou errado, mas tem um dito popular que afirma que aquilo que é achado não é roubado, não é mesmo? Mas olha que curioso, você encontra algo que não é seu, portanto não lhe pertence, mas a frase ela transmite aquela sensação de que é correto, não é errado se apropriar do que não lhe pertence, não é verdade? E isso, em tese, valeria para toda e qualquer situação. Pois bem, um homem recebeu por engano 15 bilhões de reais de um banco. Você já imaginou essa cifra? O que você faria? Você se apropriaria do dinheiro sabendo que ele não lhe pertence, ou você o devolveria à instituição? Olha só, em abril de 2019, um cobrador de ônibus chamado Jairo Xavier Evangelista, com 51 anos, ele foi bilionário por alguns dias, mas foi por engano. Um banco depositou 15 bilhões e 500 milhões de reais na conta dele. De imediato, Jairo informou ao banco que para solucionar o equívoco, bloqueou o cartão dele, mas não o avisou. Neste meio tempo, sem ter como movimentar o próprio dinheiro, o cobrador passou por uma série de contratempos. Inconformado, ele pediu na justiça a reparação por danos morais e o banco foi condenado, mas Jairo vai receber apenas R$1.000. Ele mora na cidade de Valparaíso de Goiás, cidade goiana que fica perto do Distrito Federal. E para resolver a situação, ele teve de ir a uma agência do banco em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, a aproximadamente 40 quilômetros de distância da casa dele. Jairo conta que pegou uma fila enorme, ficou a manhã inteira no banco até devolver os 15 bilhões e 500 milhões de reais e, enfim, ter o cartão desbloqueado, mas essa não foi a única dor de cabeça. Em 2020, Jairo decidiu acionar a justiça. Segundo ele, o banco lhe devia uma retratação pelo estresse causado com o dinheiro indevido e o cobrador pediu uma indenização de R$10.000. O caso, no entanto, demorou 2 anos para ser julgado e a decisão veio apenas no último dia 17 de agosto. O processo foi analisado pelo juiz Leonardo Toqueto Paupério, da Subseção Judiciária de Lusiânia, Goiás, do Tribunal Federal da Primeira Região, que concordou em condenar o banco a reparar Jairo por danos morais, mas decidiu não aplicar a multa de R$10.000, por entender que o cobrador não apresentou provas suficientes da dificuldade que enfrentou enquanto esteve com o cartão bloqueado. Falar o quê, né? O que seria a prova suficiente para mostrar que um trabalhador humilde, que tem o seu cartão de movimentação bancária bloqueado, ele não consegue, né, fazer aí suprir as suas necessidades diárias, por exemplo, mercado, até mesmo transporte público. Será que não dá para presumir isso? Né? 2 pesos e 2 medidas, né? Coisa que comumente acontece em alguns casos aí da nossa justiça brasileira, infelizmente.
Mas agora vamos falar de algo positivo, vamos falar de emprego. Mas antes, solta a vinheta das oportunidades. O Desenvolve Santa Bárbara disponibilizou 937 vagas de emprego voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio e cursos específicos, além de graduação e também para pessoas com deficiência. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio. Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, que fica localizado na Vila Multimol, que fica na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de documentos como CPF, RG e carteira de trabalho. E lembrando que o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Em caso de dúvida, o interessado pode entrar em contato via telefone, que aparece aí no GCzinho do seu televisor. É o 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. Então, a você, muito boa sorte aí para buscar aí a sua recolocação e conseguir a desejada carteira assinada novamente. Agora, vamos para o direto da redação do Jornal Todo Dia para falar sobre a visita do governador Rodrigo Garcia, que ele esteve presente em um evento de lançamento da candidatura à reeleição do deputado federal Vanderlei Macris. E quem nos traz a informação é a repórter Natália Lima. Na tarde deste sábado, aqui em Americana, esteve presente o candidato ao governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, no lançamento da campanha do deputado Vanderlei Macris, que é candidato à reeleição a deputado federal. Mesmo após ameaças do PCC, a maior facção criminosa do Brasil, o governador de São Paulo fez questão de não cancelar a agenda e compareceu ao evento que aconteceu no Royal Garden, no Jardim Warner Plaza, em Americana. Durante seu discurso, Rodrigo Garcia reforçou seu apoio ao Macris e fez críticas aos governos do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais por obras de saúde e mobilidade urbana paradas há anos. Quando eu olho para os dois estados juntos, eu puxo a memória de vocês aqui, e inúmeras vezes nós vimos que esses estados não tinham dinheiro para pagar sua folha de pagamento do funcionalismo público. Isso aconteceu em São Paulo? Não. Portanto, pessoal, eu faço essa reflexão com vocês, para vocês lembrarem o quanto foi importante as boas escolhas que o nosso estado fez. Com o evento, o deputado Vanderlei Macris busca conquistar a reeleição para o 5º mandato como deputado federal e tem acompanhado o governador em alguns eventos da agenda de Garcia pelas cidades do estado de São Paulo. Eu estou também ao lado daquele que foi deputado estadual comigo, foi deputado federal comigo, que é o Rodrigo Garcia, nosso próximo governador de São Paulo. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, do PV, oficializou o apoio à reeleição dos tucanos, Rodrigo Garcia e Vanderlei Macris. Entendo que é a melhor alternativa para o Brasil, para São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Um homem que conhece o interior, sabe das necessidades do interior, trabalha pelo interior e tenho certeza que fará, como está fazendo, um grande mandato. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto para governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia ocupa o 3º lugar, ficando atrás dos candidatos Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Natália Lima, para Todo Dia News. E chegou o momento de descobrirmos como ficará o tempo na nossa região. O tempo que hoje amanheceu meio sisudo, né? Mas meio cinza, um pouquinho frio. Algumas pessoas como eu adoram um tempo assim, com algumas ameaças de chuva, mas tem gente que gosta daquele sol brilhando, com calor subindo novamente. Como será que ficará a previsão do tempo para a nossa região? Vamos descobrir agora com a Bianca Rezende.
Olá pessoal, o início da semana em que se celebra a independência do Brasil, 7 de setembro, será marcado por chuvas em estados de todas as regiões do Brasil, apesar das diferentes intensidades e temperaturas, de acordo com a previsão do Climatempo. Na maior parte do sudeste, o período será marcado por instabilidade, chuvas isoladas e ventos costeiros, por causa da ação da frente fria que permanece sobre a região até quarta. Vamos ver como o clima reserva aí para a nossa região, né? O que ele tem reservado. A região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu parcialmente nublado e tem experimentado um céu nublado com aberturas de sol nas primeiras horas da manhã. A temperatura mínima registrada pelo CEPAGRE foi de 13 graus e os ventos vêm soprando sobretudo com intensidade moderada, o que deve se manter ao longo do dia. A máxima para essa segunda-feira está prevista em 26 graus. Caso a nebulosidade seja maior e mais persistente no começo da tarde, a máxima deverá ficar um pouco mais baixa. Para terça-feira, as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus, mantendo a incerteza com relação à máxima caso hajam períodos aí prolongados de sol entre nuvens ao final da manhã e início da tarde. A máxima pode ficar um pouco mais elevada. Vamos ver então como ficam as temperaturas e a probabilidade de chuvas aqui para a nossa região. Em Americana, a temperatura mínima de 13 e temperatura máxima de 27 graus, com probabilidade de 90% de chuvas. Já a Hortolândia, a temperatura mínima de 13 e a máxima de 26 graus, com também 90% de chances de chuva. E na região de Campinas, as temperaturas, a mínima é 13 graus e a máxima 26 graus, com probabilidade também de 90% de chuva. Já Paulínia, a temperatura mínima de 14 e a máxima de 28 graus, com também 90% de chuva. Então, como a gente pode ver, a probabilidade está grande aí para chuva. Se prepara, gente. Volto para o estúdio. Então as chances de chuva aqui para a nossa região são grandes, né? Então, se você sair de casa, não esqueça aí de levar o seu guarda-chuva, né? Porque pode acabar se molhando. Eu acredito que não, hein? Porque, pelo menos em Americana, porque a Americana, ultimamente, São Pedro aí não tem gostado da gente. Ele dá a previsão de chuva, mas ele faz a chuva realizar uma curva, né? Chove em Santa Bárbara, chove em Limeira, chove em Nova Odessa. A Americana fica só na expectativa. Seria bom, né? Uma chuvinha aqui para assentar a poeira, limpar o ar e principalmente, né, deixar aí o tempo um pouquinho mais fresco e melhorar um pouco a nossa represa também, o nível dela. Mas enfim, vamos ver aí como que ficará então o dia. Chegamos ao final do nosso bloco informativo e agora nós temos aí a participação dos nossos telespectadores. Nós temos, pessoal? Temos. Boa tarde, Danilo. O tempo está do jeito que você gosta, frio. Desejo uma feliz semana para vocês. Estamos sentindo falta das fotos da Fafamileta, cadê ela? Até amanhã, abraços, Rita de Cássia, de Nova Odessa. Pois é, Rita, nós também aqui estamos com saudade da Fafamileta, viu? Ela tem sempre participado, ela vinha participando, mandando as fotos, né, os registros lá da janela do apartamento dela, mostrando a nossa cidade e deu uma sumidinha, mas acho que ela vai voltar. Temos mais algum? Não? Então é isso, nosso telejornal chega ao final, mas convido você a continuar aqui com a nossa programação, que agora ela entra na parte cultural, na parte educativa, e a partir das 5h30 de hoje, nós teremos então, a partir desse novo horário, o Sala Política com Luiz Gustavo Klein, e às 6 horas da tarde, é a vez da Sabrina Furlan com o Todo Dia News, segunda edição. Nós tivemos aí o nosso horário alterado, né, para maximizar aqui esse período, né, esse período eleitoral que nós estamos passando e também para trazer a você mais notícias, mais telejornal, que logo após a apresentação do Todo Dia News, segunda edição, você seguirá com o Repórter Brasil e também com o programa Estádio, trazendo aí o noticiário esportivo. Então, convido você a continuar com a nossa programação nesse período de tarde e noite. Eu vou ficando por aqui e eu volto a vê-lo amanhã, a partir da 1h25 da tarde. Tchau, tchau.